Aí quando você foi para ter outro filho, Sim. já era o quarto, né? Quarto quando filho. você engravidou, como é que foi? Então, e aí, como eu e o Thiago, assim, né? A gente sempre deixou o Deus ser Deus da nossa vida, né? Claro que a gente humanamente falando, a gente fala, Senhor, o Senhor sabe da nossa realidade, a gente quer aproveitar mais isso, mas eis-me aqui, faça-se em mim. Porque você já tinha 2 meninas, aí Tinha sim, 2 meninas. Né? Você pensava, eu quero um menino, igual você falou, desde o início você queria uma menina e um menino. Eu sonhava em ter um menino, assim, na minha visão humana. Só que, é engraçado, né? Por exemplo, eu creio que o meu próximo filho vai ser menina de novo. Creio eu. É engraçado, quando você tava contando, também pensei, falei assim, ó, faça uma mais E aí, quando veio a outra gravidez, que a Maria Clara tava com 1 aninho, eu descobri a gravidez. E aí, pra família, foi uma loucura, né? Meu Deus, você tá louca. Meu Deus, vocês são muito doidos. E eu falei, gente, deixa Deus ser o Deus. Se ele permitiu, é porque ele tem. E ele tem algo. E quando veio a gravidez, na hora de novo, eu falei, é um menino. Senti no coração. Mãe sente, né? É um trem doido, né? E eu falei, é um menino. Eu falei, Thiago, é um menino. Ele, é o Pedro, é o Pedro. E ele sonha em ter um filho chamado Pedro. É o Pedro. Eu falei, tá bom. Vamos rezar. Vamos deixar Deus ser Deus. E aí, eu vivi tudo certinho. E mais uma vez, entregando, Senhor, tu sabes. Fiquei pensando, Maria Clara nasceu, então tá tudo certo. Vai vir mais um aí, pra honra e glória do Senhor, né? Ele vai me capacitar, porque a paciência tem que dobrar, a sabedoria tem que triplicar, o discernimento tem que quadruplicar, mas tá tudo certo. A provisão tem que vir também, assim, números extraordinários. Meu marido tem que vender muitos imóveis em nome de Jesus, né? Quem quiser comprar um imóvel, compre meu marido. E aí, falei, Senhor, mas eis-me aqui, né? Faça-se em mim mesmo. E aí comecei, fiquei tranquila, né? Falei pro Thiago, o Thiago ficou meio assustado no dia mesmo. Ele falou, meu Deus, e agora? Como provedor, né? Não é fácil pro homem também, tá assim. Doido. Mas aí entra mais uma vez a confiança. Falei, Senhor, se o Senhor mandou, é porque o Senhor quer. Então vambora, vamos. Filho é benção. Eu sempre digo que o filho, quando ele vem com um pãozinho debaixo do braço junto, né? Nunca vai faltar. O Senhor nunca deixa faltar. E aí, beleza. E comecei a ficar tranquila, né? A gravidez começou a rolar e tudo mais. Quando foi um dia, em um sábado, eu tava me arrumando pra ser madrinha de um casamento. E aí, da Nanda, E aí, eu tava me arrumando, me organizando, e fui no banheiro fazer xixi antes de pôr o vestido. No que eu fui fazer o xixi, sangrou. E eu falei, nossa. Só que aí, assim, agora, assim, da maturidade que a gente tem, né? Antes eu fiquei meio perdida. Hoje não mais, né? Depois que aconteceu. Porque eu já tinha vivido algo, né? E eu falei, Senhor, e agora? Eu falei, será que esse mesmo processo o Senhor quer que eu viva de novo? E a gente tava na quaresma. E aí, na hora, eu pedi que Nossa Senhora das Dores me erguesse. Que eu não queria ficar pra baixo. Aí, eu cheguei no Thiago e falei, amor, sangrou. Aí, eu pus no absorvente. Falei pra ele, liguei pra minha médica, Mari, repouso absoluto agora. E eu falei, mas eu tenho um casamento, tem que ir primeiro. Eu vou lá, porque eu sou madrinha, e esse casamento é muito importante. E eu vou lá abençoar esses dois. Não vou pra festa, mas vou lá abençoar esse casal, esse matrimônio. Falei pro Thiago, falei pra minha mãe. Aí minha mãe ficou meio tristinha, o Thiago assim também, mas a gente só louvou. Falou, vamos louvar. Deus sabe de todas as coisas. E aí, naquele momento, fui pro casamento, voltei e comecei a viver o processo da dor já. Esse foi mais rápido, o sangramento. Nossa. Aí passou a noite, beleza, assim, sangrando, mas não com tanta dor, só um pouco. Mas quando foi aí domingo, o dia todo, eu fiquei quietinha, mas ainda assim, sangrando. Aí tinha Maria Clara, né, que tinha que mamar, e aí era aquele... Nossa. Era duas, mais difícil, né? E aí vivendo a quaresma, e aí eu entregando tudo. Aí quando foi de domingo pra segunda, meu Deus, aí as dores vieram com muita intensidade. Muita, muita intensidade mesmo, assim, que eu pensei que foi, agora vai embora. Agora não tem jeito mais não. Agora, obrigada Deus, me arrebata. E aí, cada dor que eu sentia, e como a gente estava na quaresma, foi um tempo muito propício para isso, eu entregava as dores por amor, por sacrifício a alguém. Sabe? Eu falei assim, eu quero entregar essa dor por todos aqueles que estão sofrendo, eu não quero murmurar, eu não quero reclamar. Então, eu fui entregando. E aí, parece que a dor ia mais forte, sabe? E aí, eu ficava imaginando Jesus, sabe? Quando ele estava apanhando, quando ele estava sendo crucificado pelos nossos pecados, pelas nossas misérias. Eu falei, meu Deus, isso aqui não é nada perante o que o Senhor está passando. Sim. E aí, quando a gente pega que Nossa Senhora passou isso na alma, aí eu me apegava com ela ainda mais. Eu falei assim, mãe, me ajude. Porque não fácil não é, mas eu quero entregar como sacrifício.
E aí comecei a entregar como sacrifício, chamei o Thiago e falei, não tô aguentando de dor, eu preciso ir pro hospital. Aí ele ligou pra minha mãe foi lá pra casa, foram uns 15 minutos mais difíceis, assim, que eu tava muita dor, tava pra desmaiar de dor. E aí fui pro hospital e entregando, só louvando, não reclamava em nenhum momento, só louvava. Senhor, eu quero te louvar, quero te bendizer, porque o meu ventre não é meu, é teu. Pedindo que Nossa Senhora me segurasse no colo diante da dor. Fomos para Amparo. Chegou lá na Amparo, entramos para tomar medicação e tudo mais. E aí, beleza, e não adiantou nada. A dor continua a mesma. Falei, Tiago, vamos para casa, eu tenho que viver esse processo em casa mesmo. Vai ser igual do Benício mesmo, eu tenho que viver a dor. Por mais que eu tome remédio, não vai adiantar. Eu tenho que viver esse processo. E eu vou louvar por isso. Quando eu saí do hospital, tinha uma funerária bem na porta. Um carro de funerária. Aí o Thiago perguntou pro segurança, o que foi? Ele, não, um bebê acabou de nascer morto. E aí veio buscar o corpo, tal. Aí naquele momento, eu entreguei ainda mais a dor daquela mãe. Falei, mãe, seguinte, essas dores aqui eu posso sentir o que for. Mas o que essa mãe tá sentindo agora, de carregar 9 meses, Nossa Senhora. e ver Chegar o filho a nascer, morto, né? Eu falei, eu quero entregar então como sacrifício todas essas dores pela alma dessa mãe, pela dor que ela tá sentindo na alma, assim como um dia a senhora sentiu. E fui pra casa e comecei a louvar. E aí foi onde, naquele momento, eu sabia que o nome do meu filho seria Isaac, porque eu queria entregar ele como sacrifício de louvor. E uma semana antes de eu ter vivido isso, eu estava na formação do Amém, que era para mulheres extraordinárias. E aí foi onde uma das servas que estavam lá, que eu amo demais, que é uma pessoa que eu admiro muito, que ela casou recentemente, queria engravidar e não estava dando conta, e eu fui rezar por ela. E eu já estava grávida. Quando eu pus as mãos sobre ela, eu na hora, assim, veio no meu coração, entrega. E aí eu falei, meu Deus. Aí eu pus e falei, Senhor, eu quero entregar o meu filho na tua presença, que se preciso for, eu dar a vida dele, para que ela tenha a graça de ser mãe, eu quero fazer isso. Para tudo a honra e glória do Senhor. E aí naquele momento eu falei, mas tá tudo bem. O senhor é Deus. E aí quando eu comecei a viver esse processo de aborto, me remeteu lá atrás da oração que eu tinha feito. Aí por isso, mais uma vez, do Isaac. Que eu falei, olha, eu entreguei o meu filho, assim como Abraão precisou entregar o Isaac, né? E aí naquele momento eu falei, Senhor, eis-me aqui. Tá tudo bem. E aí comecei a entregar tudo que eu estava vivendo, todo esse processo de aborto em sacrifício de louvor. Não por murmuração, mas como sacrifício de louvor. E aí foram dias intensos, né, que aí logo depois que se você tem esse aborto, são 15 dias, assim, que você vive esse processo ainda, né, do seu corpo se familiarizando novamente, expelindo e tudo mais. E aí eu entreguei, e aí eu batizei o nome do meu filho como Isaac, como sacrifício de louvor, por outras almas, que em nome de Jesus em breve estarão por aqui. É uma força muito grande, né? E aí é isso, aí as pessoas, Mari, então agora você parou, que agora você vai ficar... Não. Tô aberta. Se a hora que Deus mandar, claro, assim, hoje eu já conversa muito diante do que eu passei, né, por conta do corpo e tudo mais, eu peço que Nossa Senhora mande na hora que ela quiser, Jesus mande na hora que quiser. Estamos play. Isso não chegou a te gerar um trauma, né? Não, aquela coisa de nenhum. Falar assim, nossa, eu não quero nem pensar, porque... Não. E até mesmo se eu falar, ele é doce em relação a isso. Não, eu sou bem tranquila mesmo. Nossa Senhora me fortalece. Sim. Ela sabe, de fato, o que eu preciso, que eu necessito juntamente com Jesus, sabe o que é melhor para mim, para o Thiago, para as minhas filhas. Então, eu já tive a graça de ter 2 milagres, que é a Bianca e a Maria Clara. Né? Quantas estão querendo ter e não tem? E eu já tenho 2. E 2 no céu intercedendo por elas aqui na terra e por nós, pela nossa casa. Então, se Deus me der a graça de ter mais filhos, glorificado seja Deus. Um final de semana antes do Extraordinários, eu estava em São Paulo, num congresso de Nossa Senhora, um congresso mariano na Canção Nova. Lá, Nossa Senhora me revelou o nome de uma filha, se eu tiver mais uma. E aí eu falei, por isso que assim, eu tenho a certeza que será menina, se for da vontade dela, né? Sim. Ou se for pra frente, eu não sei. Mas eu já tenho o nome que Nossa Senhora que me entregou nesse congresso. Então, assim, eu fico muito em paz. Porque quando ela entrega, é porque é pra ser. E tá tudo bem. A gente segue confiante. A gente vê todo mundo que, assim, grande parte de pessoas que já passaram aqui nessa mesa, essa confiança, essa segurança e essa tranquilidade de falar sobre suas dores, o que passou. E não, nesse momento de dor eu consegui entregar para Deus, eu consegui entender que era o propósito de Deus, eu consegui entender
E a gente fica assim, caramba, é muita... Eu acho que é Deus mesmo, né? Sim, é só ele. Só né? ele para poder te dar essa Humanamente sabedoria. Humanamente falando, a gente ia surtar. Porque quem tá a de gente ia- fora com e certeza. A gente ia escuta grilar, a gente Isso. ia voltar com Deus. Ah, mas que meleca é essa, ué? Tô fazendo tudo e ainda tem aborto de novo. então, tem e isso quem aqui. tá de fora pensa assim, nossa, eu não daria conta dessa dor, eu não daria. Mas às vezes Deus põe a situação para você, para Sim. mostrar que você é capaz de Na verdade, carregar não tem aquela nenhuma cruz. dor maior que a outra. A gente tem que respeitar a dor do Sim. outro. Às vezes uma dor que é difícil pra mim, às vezes pra você não é, e vice-versa. Por isso que a gente tem que ter muita sabedoria de enxergar o que o outro tá passando. Às vezes até Não mesmo numa julgar, coisa né, a dor. pequena, assim, às vezes a pessoa tá morrendo porque terminou um namoro. Coisa assim. Por outro, você olha e fala, toma vergonha na sua cara. Mas às vezes o que ela passou, o que ela viveu, só ela e Sim. Deus sabe. E a gente tem que respeitar e amar. E fazer daquela dor se tornar algo pra curar. Sim. Sabe? Então a gente tem que reverter a situação. Por isso que a gente tem que amar. Aí entra mais uma vez Nossa Senhora. Aquela que ama, aquela que cuida, aquela que põe no colo, aquela que entende que de fato não é fácil, porém a confiança em Deus é tão plena que as coisas vão caminhar e vão vir obstáculos a serem vencidos. Mas a gente junto, caminhando com Deus, as coisas vão acontecer, respeitando a dor do outro. Então isso é muito rico mesmo, muito bonito. Você vê, tem É coisa que, questão ó, minha da- mãe passou pelo câncer. Eu falei, Senhor, misericórdia. Eu acho que eu nunca imaginaria que eu conseguiria passar por que minha mãe passou. De ter o peito queimado, de ter na carne viva. Misericórdia, ela E viveu passou dores. plena, né? E passou na graça, em oração, falando com Deus, Deus falando com ela, sabe, na unção mesmo, falar, meu Deus. Então, assim, ela viveu isso, sabe? E glorificado seja Deus por essa dor dela, que hoje ela tem um aprendizado muito grande. Da mesma forma comigo. Se Deus permitiu que eu tivesse 2 abortos, é porque ele quis falar comigo primeiramente, né? Antes de falar com outros. Ele quer me moldar, ele quer me santificar. Porque, mais uma vez, gente, Deus é misericórdia, ele não faz nada por acaso. Se a gente quer o céu, ele vai fazer com que aqui na terra a gente passe por situações pra gente chegar lá, no estado de graça. Outra coisa que eu escutei ontem, numa pregação, falava sobre a murmuração, né? Você fala aí que você sempre entregou, sempre louvou por isso. A murmuração. Às vezes, o que está impedindo uma graça de chegar na nossa vida é a Uhum. murmuração. Exatamente. Então, muitas vezes a gente não entende por que isso não está acontecendo, por que aquilo não está acontecendo. É a murmuração que está te É a afastando. Ela está reclamação. postergando, ela está adiando a sua graça chegar. Quando nós clamamos algo bom, a gente está fazendo um clamor a Deus. Senhor, eu te louvo, eu te bendigo, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero te louvar, porque o Senhor é bom, eu quero meus filhos abençoados, eu quero que eles cresçam em graça e sabedoria. A gente está fazendo um clamor de algo positivo. Uhum. Quando a gente está reclamando, a gente está clamando algo 2 vezes ruim. Ou seja, ai, eu não quero isso pra mim. Ai, por que Deus faz isso comigo? Ai, porque não sei o que, isso não acontece só comigo. Ai, até hoje eu não casei. Ai, até hoje eu não tenho filho. Até hoje não sei o que. Aí a gente começa a murmurar, a reclamar algo ruim várias vezes. E aí realmente isso impede da graça ser derramada em nós. Sim. Por isso que aí mais uma vez entra Nossa Senhora. Nossa Senhora das Graças, você que é devoto a ela e você que não é. Busca ela para que ela derrame essas graças. E Nossa Senhora desatadora dos nós, que desate todos os nós que tenha impedido dessas graças serem derramadas. Quem quer que, de fato, que as graças sejam derramadas é Maria. Ela está de braços abertos para as graças serem derramadas. O problema é que a gente fica impedindo isso. Que a gente duvida que essas graças possam ser derramadas no nosso coração. A gente acha que a gente não é merecedor, porque a gente já viveu tanta coisa, né? Ah, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu já fiz isso. Autopunição, né? Exatamente. E ela está disposta a derramar as graças. A gente não procura, a gente só fica reclamando. É mais fácil. Né? Ué. Por que eu não entendo? Por que a graça não tá chegando? É. Por que eu tô fazendo isso, fazendo aquilo? Exatamente.